Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de julho do ano da graça de 2021. Olha, como estamos a começar com 2 minutos de atraso e como tive aqui dois problemas, um de comunicações e outro de som, eu gostava que quem chegou neste momento, já sei que estão em direto, gostava que me dissessem se está tudo bem com o som, ok? Imagem já percebi que sim, mas o som é que é muito importante agora perceber se está a chegar bem. Bom, a edição de hoje vai ser um bocado, e novamente, crítica daquilo que se passa na área da saúde. E você já vai perceber porquê. Desde incoerências até aquilo que são os últimos números que nós conhecemos para a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Fernando Maia diz que está tudo bem, então vamos lá, sem mais delongas. Vamos ao período de ordem do dia, sem antes fazer dois avisos. Primeiro, o Think Tank já não vai ser amanhã, vai ser hoje, por volta das 18 horas, comigo e com o Jorge Marrão, em emissão presencial. Segundo, o dia D vai mesmo ser amanhã. Portanto, amanhã, às 21 horas, eu peço desculpa, eu estive fora de Portugal, como sabe, e portanto, amanhã vamos ter o dia D. Terceiro ponto, quero lembrar a toda a gente que está a ver, porque eu faço o disclosure destas coisas, que este canal tem uma parceria com o Prozis, e portanto, quando você fizer compras no canal, tem lá um desconto de 10%. Também sabe que nós temos, é só utilizar o cupom Camilo no checkout. Escrever lá Camilo. Como sabe, temos aquelas promoções semanais e a desta semana daqui a pouco estará aí disponível. Agora sim, vamos então ao programa de hoje. Primeiro ponto. As incoerências na comunicação da Direção-Geral de Saúde continuam. E eu digo isto porquê? Porque isto é uma balbúrdia total. Ninguém se entende. Ontem ficámos a saber que o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, teve contacto com uma pessoa que testou positivo, não sei o quê. Resultado, o Ministro foi corrido para isolamento profilático. Bom, na semana passada já tínhamos tido o nosso querido líder, António Costa, exatamente na mesma situação. Que tal se a malta se organizasse? Afinal, a vacinação serve para alguma coisa ou não serve para alguma coisa? Mas, afinal, depois de ser vacinado, nós podemos circular livremente ou não? Porque qual é a vantagem de estarmos a vacinar a generalidade da população para depois dizer às pessoas que tiveram contacto vão ficar em isolamento profilático? Qual é o sentido que isto faz? Bem, não sei se ouviu o bastonário da Hora dos Médicos esta manhã já, na televisão, a dizer que a matriz de risco já devia ter sido alterada. Bom, se é assim, convinha que se despachassem com isto e não aparecessem com esta história num dia, depois no outro é uma coisa parecida, depois já não é, depois deixa de ser. Bom, como se tudo isto não bastasse, eu há bocadinho mesmo, recebi aqui um alerta de uma aplicação, já não lembro qual é que era, que dizia assim, acho que foi o Observador, que dizia assim, as regras para isolar vacinados podem ser adaptadas, diz a Comissão de Vacinação. E onde é que eles querem chegar com esta marmelada? Vacinados com teste negativo ao 10º dia podem terminar o isolamento. Isto disse o Sr. Walter Fonseca, que é o coordenador lá da Comissão de Segurança da Vacinação, que ainda ressalta a quebra brutal da mortalidade com a Muito bem, isto nós já sabemos, é só olhar os números para perceber isto. Bom, mas dá para a gente se entender. O bastonário diz que a matriz de risco está desatualizada. Toda a gente sabe isto já. Bom, o Ministro entra em contacto não sei quantos, vai para isolamento profilático. O Primeiro-Ministro a mesma história. Que sentido é que isto faz? Dava jeito que esta malta se entendesse, que é para perceber qual é a mensagem que a gente está a passar para o país. Porque estas incoerências na comunicação têm um efeito dramático na confiança das pessoas. E depois, naturalmente, no funcionamento da economia. Bom, já agora, os médicos que andam para aí com conversas dizem uma coisa hoje, depois dizem outra amanhã, depois contradizem-se. Eu não sei se já perceberam, mas nós não temos mesmo condição para voltar a novos confinamentos, ok? A própria Ministra admitiu na entrevista à TVI que não se pode excluir nada. Bom, convinha que excluíssem a história de novo confinamento, porque não está a cheirar que a gente consiga ter dinheiro para isto tudo. Já percebemos que apenas um quarto das PMEs foram beneficiadas. Já percebemos que os apoios não chegam a muita gente. Ponham-se de acordo. Get your fucking act together. Ok? Bom. Ponto seguinte. Também na agenda.
Mais um sinal de balbúrdia no conceito, perdão, no conceito e na análise. Ontem à noite estava a ler, já não me lembro onde, que o Governo está a estudar novas medidas para o período que nós estamos a viver. E entre essas medidas está o facto de quem quiser ir aos restaurantes poder ser testado. Bem, ouviu bem? Você, para poder frequentar um restaurante, tem de ser testado. Bom, eu olhei para aquilo e fiquei a pensar assim, mas tipo, são doidos, quando eu quiser um restaurante agora chegam ali à porta e fazem-me um teste, já agora quem é que paga o teste? Bom, hoje de manhã já recebi uma nova informação que afinal não é para a generalidade das idas ao restaurante, ou seja, naquilo que é o dia-a-dia. É para outros eventos, restaurantes e não sei o quê. Bem, veja só a forma como se faz divulgação de informação nesta área em Portugal. Deixa-se sair as coisas a trouxe-moxe, sem um mínimo de coerência, o que implica que depois isto vai para o mercado e as pessoas ficam ali assim, espera aí, ouvi uma coisa hoje, mas depois já não ouvi a segunda. Olha o impacto que isto tem na cabecinha das pessoas. Bom, lá está. Se calhar convinha que as autoridades se entendessem nesta matéria. Ainda no período da ordem do dia, vamos mudar de assunto para tocar na questão da nova acusação, desta vez a Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, na nomeação da representante do Ministério Público no norte do país. Parece, dizem os jornais, que foram enviados 3 nomes, mas que terá sido dito explicitamente que 2 deles eram para fazer número. Está a ver? Portanto, sobra um, e esse número 1, ou esse terceiro nome, era o nome recomendado para o lugar. Eu não sei se isto é verdade, mas se for, vem reforçar aquelas dúvidas e vem reforçar aquelas suspeitas de que nem tudo está bem na Justiça. Nomeadamente, bom, com a agravante destas coisas virem de uma decisão superior. Já agora, anda para aí a circular um tweet do Mamadou Ba, que eu não sei se é verdadeiro, sobre o apoio do Manuel Luís Goxa à candidata do PSD à Câmara da Amadora, Susana Garcia. Como sabem, é uma pessoa muito truculenta. Eu só não vou comentar o tweet hoje porque não sei se é verdade. Mas prometo que amanhã tocarei no assunto. Ok? Porque se for verdade, aquilo é de uma gravidade extrema. Mas eu amanhã garanto que tocarei no assunto. Bom, então vamos lá. Alguns números. Eu disse-lhe que hoje a emissão ia girar à volta destas coisas e da EDP. Destas coisas da saúde. Há bocadinho estava a ver salvo erro a SIC e ouvi esta informação. No último ano, o ano da pandemia, as idas às urgências baixaram 40%. Ok? Cirurgias são menos 25%. Eu gostava muito que a generalidade da imprensa, que normalmente se preocupa muito com quantos ficaram infectados hoje, quantos foram internados, quantos foram para os UCIs, quantos morreram, começassem a dar estas informações também. Já agora, a pergunta que eu deixo no ar é, ainda ontem morreu uma pessoa com Covid-19. Eu se estivesse nas televisões ou nos jornais agora a fazer comentários, eu tinha vergonha de aparecer a dar a cara para dar estes números. Mas tinha vergonha. Sabe porquê? Porque fico sempre a pensar assim, mas já agora quantos é que morreram do cancro no pulmão, de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias e coisas do género? É que esta estatística será que devia começar a aparecer ao perante do país. Porquê? Porque os números que nós demos atrás, que é menos 40% de idas às urgências, menos 25% de cirurgias, e eu ainda não tenho aqui os números de testes de diagnóstico e coisas do género, provavelmente são aqueles que estão a fazer aumentar a mortalidade noutras áreas. Esta excessiva focalização, complexo, pancada com a Covid, está a deixar tudo o resto para segundas núpcias. Aliás, e já agora, convinha que houvesse por parte da gestão dos hospitais uma gestão cuidadosa, passa a redundância, que é para a gente perceber se depois o aumento de espaço que está a ser dado à Covid-19 não vai prejudicar outras patologias. Bem, eu tinha aqui o segundo ponto, tem a ver com o Fernando Medina e algumas das promessas que fez na candidatura, porque eu ontem, quando eu estava fora, não tinha ouvido toda a intervenção de Fernando Medina. Em todo caso,
como nós já vamos com algum tempo no período de ordem do dia, vou deixar este tema para amanhã. E vamos diretamente para dois assuntos. Tancos, finalmente começa a haver luz ao fundo do túnel, e o outro que é a EDP. Vamos a Tancos. Ontem, o Ministério Público, o mesmo que levantou aquelas suspeitas todas face ao comportamento do anterior Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, veio recomendar que o Ministro seja ilibado das acusações. Fez ali umas notas sobre o comportamento ético e não sei das quantas, mas recomendou que o Ministro fosse ilibado das acusações gravíssimas que o próprio Ministério Público fez há uns meses. Bom, e parece que recomendou para outro militar que está envolvido nisto uma pena de prisão. Bem, inclusive uma pena de prisão de 10 ou 12 anos, ou logo que foi. Bem, vamos lá refletir um bocadinho sobre isto. Quantas vezes o Ministério... Primeiro lugar, eu por aquilo que vi nos primeiros indícios da acusação ao ex-ministro, ele cometeu, segundo esses indícios, atos graves. Há atos que não se subsumem à ideia de este tipo merece uma censura ética. É mais do que isso. Mas agora aqui a questão não é essa. A questão é, o Ministério Público fez uma acusação gravíssima que levou à demissão de um ministro. E eu volto a dizer, se aquelas acusações que na altura foram feitas se substanciassem, eu não tenho dúvida nenhuma que o ministro não devia ter ficado no lugar. Mas é o próprio Ministério Público que agora vem dizer que, e sugerir ao Tribunal que ilibe o ministro. Bom, você já percebeu a gravidade de uma situação desta? Bem, mas isto é imanente à atividade de procurador do Ministério Público, até de juízes e não sei das quantas. É que isto não é novo. Percebeu? Eu ainda me recordo, durante o governo da Troika, um senhor chamado Miguel Macedo, que teve de sair do governo porque o Ministério Público fez acusações gravíssimas de associação entre o ministro, entre aspas, e uma máfia relacionada com o CEF. O CEF, ou Legalização de Imigrantes, ou lá o raio que o parta. Percebe? Miguel Macedo terminou a sua carreira política à conta daquilo. Bom, você vai-me dizer, mas quem está no Ministério Público não pode atender à posição em que as pessoas estão, mas quando acha que alguma coisa não foi cumprida, nomeadamente a lei, deve atuar. Pois eu também acho que sim. Agora, convinha que a malta do Ministério Público percebesse que a justiça pode dar cabo da vida das pessoas. Não é? A propósito, está recordado o caso Mexia. Eu já lá vou isso a seguir. Bom, onde é que isto nos deixa? Com uma dúvida profunda sobre as intenções do Ministério Público. Ou seja, quando eu vejo os políticos a dizer que é preciso intervir politicamente no Ministério Público, como faz Rui Rio, como fazem outras pessoas, eu compreendo hoje em dia. Porque isto não é aceitável, percebe? Isto levanta dúvidas sérias sobre qual é o papel da justiça e qual é a relação que ela tem com a política. Primeira questão. Segunda questão. Você já percebeu que, para além das dúvidas fundadas que nós começamos a ter sobre a interação entre política e justiça, é preciso uma reforma urgente de tudo o que está a passar neste setor? Já percebeu? Bom, fica feita a pergunta. Já agora, como parece que o Ministério Público não para, então vamos lá ao assunto de ontem. Eu estava fora, não tinha documentado sobre o assunto, e ontem nem sequer podia fazer qualquer comentário, até porque não tinha ainda ocorrido a hora do programa, sobre a história das buscas à EDP, aos escritórios dos advogados, às empresas que compraram as barragens, mais à Agência Portuguesa do Ambiente e não sei das quantas. Ontem, uma brigada conjunta do Ministério Público e do Fisco foi a correr tentar ir buscar provas sobre o facto, sobre aquela venda das 6 barragens da EDP ao consórcio da Engie, e segundo a qual, acusações do Bloco de Esquerda e outros partidos, a EDP não terá pago 110 milhões de euros de imposto, de selo, ou lá o que era aquilo. Bom,
eu vou deixar ficar aqui qual é o meu princípio base sobre esta matéria. Quando uma empresa ou um particular pratica certo ato sobre o qual tem que se fazer liquidação do imposto, esse imposto deve ser pago. Segunda questão. Isto é passível de um automatismo? Não. Porque os entendimentos que nós podemos fazer de uma certa questão dependem da forma como nós interpretamos a lei. E isso deixa-nos naquela parte da liberdade que o cidadão e as empresas têm que ter. O que é que isto significa? Que tem de ser o fisco a inverter esse ónus. Quer dizer assim, não, você fez isto, porque é que não pagou? Explique lá. Então a empresa e o particular dizem, eu não paguei por isto e por aquilo, e mais, não tenho de pagar. Ora, a partir daí o fisco diz assim, não, você vai pagar. E a empresa ou o particular constituem uma provisão e vão para o tribunal reclamar se quiserem. É assim que as coisas se fazem. Bom, a EDP, como sabe, e quem comprou, para já quem paga o imposto é quem comprou, mas enfim, esse é outro pormenor que às vezes a malta se esquece. Mas enfim, a EDP vendeu 6 barragens. Há muitas dúvidas sobre a forma como vendeu as barragens e porque vendeu as barragens daquela maneira. E como você sabe, isto agora é objeto de mercadejar político. Não tem outro nome. Grandes arautos desta brincadeira Bloco de Esquerda. Não sei se viu ontem Mariana Mortágua na televisão, com aquele ar cândido acusatório, a forma como ela se referiu ao assunto. Bom, eu só gostava de saber se o Ministério Público um dia destes for ao Ricardo Robles, aquele que comprou aquele prédio em Lisboa antigo, vendido pela Câmara, depois transformou e quis vender por 5,7 milhões de euros. Eu só gostava de perceber se o Ministério Público abrir um processo para investigar a forma como o prédio foi vendido. Eu não estou a dizer que haja razão para fazer isso, ok? Mas vamos imaginar isto. O Ministério Público, o juiz Carlos Alexandre, acha que tem dúvidas sobre a forma como o prédio foi vendido pela Câmara ao Pedro Robles, ao Ricardo Robles. E decide abrir um processo. Eu gostava de ver se a Mariana Mortágua hoje iria para a televisão fazer uma acusação ao Ricardo Robles, como fez ontem à EDP. Bom, e porquê é que eu digo isto? Vamos imaginar que a Mariana Mortágua vende um prédio, hoje, ok? E ela diz assim, não, esta parte não entra nas mais-valias, portanto eu não pago. Bom, e vai lá o Ministério Público, ou vai lá o fisco e diz assim, Mariana, desculpe, você é obrigada a pagar mais-valias. E a Mariana diz, não, não é, não pago. E o fisco diz, olha, a lei diz que você agora tem que fazer uma caução. E ela faz a caução. A previsão, não é? A previsão fica lá, ou seja, paga. Bem, a seguir vai para o tribunal. É assim que as coisas se fazem. Pergunta, eu se isso acontecer posso dizer à Mariana Mortágua, você cometeu fraude fiscal? Não posso. Foi aquilo que a Mariana fez ontem. Bom, esta é a parte política. Agora vamos à parte de justiça, que levanta muitas dúvidas. Bom, eu devo confessar-lhe uma coisa. Eu acho que a autoridade tributária vai concluir, vai concluir pelo facto, eu acho que já tive um zum. É bom dizer isto também. Eu acho que a autoridade tributária vai concluir pelo pagamento do imposto, por parte da EDP ou do consórcio, ou lá o que for. Eu acho. Posso estar enganado. Se estiver enganado, aqui farei a devida vénia, ou melhor, farei aqui a devida correção. Mas agora a questão não é esta. A questão que fica é, porquê é que o fisco e porquê é que o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público, não é o fisco? O fisco tem todo o direito de ir pedir à EDP dados e aos advogados e à Agência Portuguesa do Ambiente para perceber porque é que o imposto não foi pago. A questão não é essa. Porque é que a Justiça entrou nisto agora? Ao que tudo indica, aquilo terá sido decisão do juiz Carlos Alexandre. Bom, sabe qual é a sensação que dá? É que, repara uma coisa, como a EDP ainda não apresentou as contas, ninguém sabe ao certo as razões ou as motivações, os detalhes todos, para se poder fazer aquilo. E, portanto, a pergunta é, se o próprio fisco ainda não disse se acha que a EDP deve pagar ou não, porquê é que a Justiça se meteu nisto? Ou seja, o Ministério Público já concluiu a priori que existe fraude fiscal. Mas isto não devia ser matéria, não devia ser objeto de análise por parte do fisco. Bom, eu volto a dizer isto. Se a autoridade tributária
concluir pelo facto de que a EDP deve pagar impostos, eu serei o primeiro a dizer aqui que a EDP deve pagar os impostos. Se a EDP decidir em tribunal, se o fisco disser isto, ou seja, paga os impostos, eu também tenho de aceitar. Porque a lei prevê isso, percebe? O que eu não posso fazer é julgamentos precipitados na praça pública. O que eu não posso ter é partidos políticos que lhes dá jeito pela agenda deles, porque não fizeram outras coisas que deviam ter feito, como é o Bloco de Esquerda, ok? E que não fizeram outras coisas, agora querem esconder uma fumaça de fumo, a péssima prestação política dos últimos tempos, que é o Bloco de Esquerda. Eu não posso ter esta gente a fazer as figuras que está a fazer. Porque hoje é a EDP, amanhã é você. Não se esqueça disso. De hoje para amanhã. Se você for objeto de uma coisa qualquer, coisa destas qualquer, eu quero ver onde é que está o Bloco de Esquerda para defender. Não vai estar. E sabe porque é que não vai estar? Porque o Bloco de Esquerda odeia grandes empresas, odeia lucros, odeia empresas em geral. Percebe? E faz destas coisas libelos políticos. Ora, isto não é aceitável. Percebe? Não é aceitável com a EDP, não é aceitável com a Galp, não é aceitável com as Coelimas, não é aceitável com os BPIs, com os BCPs, com todos. Não é a EDP, é com todas as empresas, percebe? Este é que é o ponto. E não podemos aceitar que haja partidos a fazer estas figuras e a enlamear pessoas e empresas sem haver decisão legal. Ou seja, não pode ser um político a dizer nas televisões foi cometida fraude fiscal. Porque essa pessoa não julga, não é o fisco, não é o Ministério Público, nem sequer é um tribunal. Este é que é o ponto. Portanto, estarmos a ver estas figuras, isto é típico de quem quer fazer disto a sua campanha política. Ou seja, moral da história, o Bloco de Esquerda está à rasca, está em queda, caiu abaixo do Chega, e é por isso que faz estas coisas. Uma coisa a dizer assim, deixem o fisco decidir e os tribunais. Decidiu? A EDP deve pagar? Paga. Decidiu que não deve pagar? Não paga. Outra coisa é chegar à televisão, antes desta análise toda, e dizer assim, olha, os tipos têm de pagar. E já agora uma coisa, a justiça anda a ser acusada de fazer política. Se não quer vestir a pele do lobo, ou melhor, se não quer ser considerada lobo, não lhe vista a pele. Que é a sensação com que eu fico depois da atitude de ontem do Ministério Público. Este é que é o ponto. E vale a pena pensar nisto. E mais, eu começo a acreditar mais, cada vez mais, que o Ministério Público precisa de uma vassourada, percebe? Mas uma vassourada monumental. E começo a acreditar noutra coisa também, que é muito boa a decisão de acabar com 2 juízes no Tribunal de Instrução Criminal e passar a ter 7, mais 7 juízes. Começo a acreditar cada vez mais nisto. Porque nós estamos a ficar parecidos com a Itália. Ok? Lembra-se do momento em Itália que aconteceu há uns anos e viu no que deu? Bom, se calhar era bom pensarmos nisto. Chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 7.000 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Aliás, mais 7.000 pessoas. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Só um pormenor, não se esqueça que o Think Tank vai ser às 6 horas da tarde de hoje. Obrigado, com licença e até logo.